Beleza, vamos lá então. Explicar aqui a primeira lista. Talvez eu trave um pouco aqui na explicação, que já tem um tempo que eu fiz a questão. Eu vou ir lembrando o que eu fiz. Então vamos lá. Começando aqui por a primeira questão da lista, 2.22. A partir do balanço de energia em um elemento de volume de casca esférica, derive a equação de condução de calor unidimensional transiente para uma esfera com condutividade térmica constante e sem geração de calor. Então aqui tem já algumas coisas importantes no enunciado que a gente tem que ver, né? Que, bom, a equação que a gente tem que derivar é para uma transferência unidimensional transiente e a condutividade térmica ela é constante e não tem geração. Então o balanço de energia no contexto geral é esse aqui. Então a energia que entra menos a energia que sai mais a energia que está sendo gerada, ela tem que ser igual à energia acumulada dentro do nosso objeto de interesse. Para esse problema, a gente pode considerar isso aqui sendo o balanço de energia, né? Então o calor no interior da peça menos o calor que sai pelo exterior, que é o R mais o ΔR, ela é igual ela é igual ao ρV, que no caso é a massa. Eu já coloquei a massa que seria mCp ΔT sobre, de temperatura sobre tempo, mas eu já coloquei o ρV aqui, que é a nossa massa já indiscriminada. Então, o volume ele é dado por área vezes o ΔR. Isso aqui é uma aproximação que a gente faz para uma casca. Como é uma casca esférica bem fininha, então dá para aproximar o volume como sendo a área dessa casca vezes o ΔRzinho, né? Então dá para aproximar. Então, substituindo isso na equação, a gente fica com essa equação aqui. E aí a gente faz algumas transformações para poder ser mais fácil de enxergar essas derivadas, né, que a gente acaba fazendo depois. Então, eu só inverti essas posições, desses dois aqui, coloquei um menos na frente para poder inverter, e dividi tudo por ΔR. Então, dividindo os dois lados da equação por ΔR, ele some desse lado e aparece aqui embaixo, nesse outro lado. Então, se eu coloco aqui, isso aqui é a derivada por definição, né, se eu coloco um limite de ΔR tendendo a zero, isso aqui vira uma derivada parcial do QR em relação a R, da transferência em relação a R. E a gente fica com essa equação. Isso passando 4πr quadrado para o outro lado, né? Dividindo. Então, já com essa equação aqui, eu posso aplicar a lei de Fourier. Então, a lei de Fourier nos diz que a transferência de calor ela é menos Ka vezes ΔT ΔR, e aqui a área já está discriminada aqui como 4πr ao quadrado, que é a mesma área que a gente usou lá em cima. Então, eu só substituo esse ΔQ aqui por isso. E o K pode sair, uma vez que o enunciado falou que a nossa condutividade térmica ela é constante, então ele sai da derivada. E o 4π também sai, cortando com esse 4π aqui de fora, ficando K sobre R ao quadrado, ΔR de R ao quadrado, ΔT ΔR, e o outro lado da equação continua igual. Então, se a gente lembrar do que é a difusividade térmica, que é nosso alfa, ele é ρCp sobre K. Então, se eu divido ambos os lados por K, eu fico com 1 sobre R ao quadrado, e aqui do outro lado surge um 1 sobre K, porque eu vou ficar com ρCp sobre K. Não, aqui é o contrário, aqui é K sobre ρCp, que é o nosso alfa. Então, por isso que ρCp sobre K, eu vou ficar com 1 sobre alfa. Então, aqui pode desconsiderar isso aqui. Tá errado aqui, ó. É K sobre ρCp, na verdade. Não é ρCp sobre K, não, que é o alfa. Então, vamos passar para a próxima questão, que é a 2,50. Água flui em um tubo com temperatura média de 90 graus Celsius. Os raios internos e externos do tubo medem 6 cm e 6,5 cm, respectivamente, e a superfície externa do tubo está envolta por um fino aquecedor elétrico que consome 400 watts por metro de comprimento do tubo. A superfície exposta do aquecedor é fortemente isolada, de modo que todo o calor gerado é transferido para o tubo. O calor transferido da superfície interna
do tubo para a água por convecção, com coeficiente de transferência de calor 85 watts por metro quadrado Kelvin, considerando uma então aqui já é o final do enunciado, né? É a pergunta. Então, considerando uma condutividade térmica constante e uma transferência de calor unidimensional, expresse a formulação matemática, que é a equação diferencial e condições de contorno, desse problema de condução de calor no tubo durante a operação permanente. Então, não é para resolver o problema. Basicamente, a gente não vai usar esses números, então, já que não é para resolver o problema, a gente só vai fazer as formulações matemáticas necessárias. Então, o que mais importa para a gente é isso que ele fala durante o problema, né? Que é regime permanente, unidimensional, o K é constante, igual no último exercício, e não tem geração. Então, a equação geral para o cilindro é essa daqui, que nos é dada, é K sobre R. Então, dá para ver que ela é bem parecida com essa última que a gente chegou, só não é R ao quadrado, porque essa é da esfera. Quando é do cilindro, ela é R. Então, K sobre R, del R, R aqui. Então, dá pra ver que é a mesma coisa, só que com geração aqui. Na nossa última não tinha geração, que a gente já fez ela sem ter geração. E as simplificações que a gente pode fazer aqui para o que foi falado, que não tem geração, e é regime permanente. Então, essa geração vai ser zero, e o regime permanente faz com que que a variação da temperatura com o tempo seja zero. E no caso, não tem acumulação, né? Então, a gente fica somente com isso aqui, com essa fórmula já simplificada. Também deixa de ser derivado parcial. E K sobre R aqui, ele some porque é como se a gente estivesse passando eles para o outro lado da igualdade e vira zero. Então, DDR, R, DT, DR. E a gente fica assim. Então, a primeira condição de contorno, que é para a superfície interna, ela vai ser que... que a nossa que a lei de Fourier vai ser igual à lei de resfriamento de Newton aqui para a nossa superfície interna. Então, a condução ela é igual à convecção. Então, essa é a nossa primeira condição de contorno. E a condição de contorno 2 aqui, que é para a superfície externa, ela vai ser... A gente vai pegar o fluxo aqui, que é a nossa transferência dividida pela área. E aqui é importante a gente notar que a nossa transferência lá, que nos é dada, no caso é esse Q ponto linha, que nos é dado aqui, ó, fala que a superfície externa do tubo está em volta do fino aquecedor elétrico, consome 400 watts por metro de comprimento. Então, isso que é importante. É importante notar que isso aqui é 400 watts por metro, esse Q ponto linha. Então, a gente pode colocar como se o Q ponto que entra aqui no nosso fluxo fosse o Q ponto linha vezes o comprimento do nosso tubo. Porque aqui na área também surge o comprimento do tubo, né, para poder calcular a área externa dele. Então, 2πr ao quadrado L, vai cortar com o L de cima. A gente vai verificar que o fluxo na superfície externa ele é o Q ponto linha lá que nos é dado primeiro sobre 2πr ao quadrado. Aplicando a lei de Fourier, então, a gente fica com menos a condutividade térmica e a variação da temperatura 2, que é a superfície externa em relação ao raio, ela é igual a esse Q ponto linha sobre 2πr ao quadrado. E essas são as condições de contorno do nosso problema. E assim a formulação matemática para resolver fica toda pronta. Seria só aplicar os números para poder resolver. Passando para a próxima questão. Esse exemplo 5 aqui, como estava na lista. Condução de calor através de uma casca esférica. Então, considere um recipiente esférico de raio interno R1 igual a 8 cm. Deixa eu só conferir se a gravação está normal. Tá normal. Então,
Considera um recipiente esférico de raio interno R1 igual a 8 cm, raio externo 10 cm e convectividade térmica 45 watts por metro Kelvin, conforme mostrado na figura abaixo. A superfície interna e externa do recipiente são mantidas em temperaturas constantes de 200 graus Celsius e 80 graus Celsius, respectivamente, como resultado de reações químicas que ocorrem no seu interior. Então, obtenha uma relação geral para a distribuição de temperatura na casca esférica sob condições permanentes e determine a taxa de perda de calor do recipiente. Então, ele quer uma formulação que nos dê a temperatura aqui no gradiente dessa espessura da esfera e da casca esférica e a taxa de perda de calor do recipiente. Aqui eu discriminei todos os dados do nosso problema. Então a equação já simplificada para a esfera, ela é dr, r ao quadrado, dt, dr. Então a gente já deduziu isso lá antes. E é só a gente verificar que como não vai ter acumulação, é regime permanente, então esse lado da equação vai zerar. Então, esse lado da equação zerando, a gente pode... com essa aqui é mais fácil de ver, talvez. Esse lado da equação aqui todo zerando, a gente pode passar esse r ao quadrado para o outro lado, ele zera também, e sobra só isso aqui, só que sem ser derivada parcial, sobra só isso aqui igual a dar zero. Então, é isso que a gente tem aqui nessa questão. A gente vai integrar para poder descobrir uma relação geral para a distribuição de temperatura. Então, a gente integra e na primeira integração aqui, a gente fica com essa equação final. Fica com r quadrado dt dr igual a uma constante. Então, passando o r quadrado para o outro lado, a gente fica com essa equação final. E aqui a gente pode continuar derivando. E na segunda derivada, a gente passa o dr para o outro lado, deriva. Então, a gente fica com essa equação geral para a temperatura em uma casca esférica. Essa daqui é para um caso geral, com as constantes sem levar nada em consideração sobre elas, né? Então, uma temperatura em relação ao raio vai ser menos a constante 1 sobre R, mais a constante 2. Aqui, eu peguei essa equação e defini ela para a temperatura 1 e para a temperatura 2, então para cada lado da casca esférica, que a gente substitui colocando T1 e T2 aqui e o R1 e o R2 nos respectivos R aqui, né? Que é a nossa variável da equação. Então, subtraindo uma equação da outra, eu posso descobrir C1. Então, C1 vai ser igual a T1 menos T2, dividido por 1 sobre R ao quadrado menos 1 sobre R1. R quadrado não. 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Assim, descobrindo C1, eu posso substituir na equação, em qualquer uma delas, no caso, e descobrir C2. E depois de descobrir C2, eu fico com essa equação final aqui, que é a nossa equação já é a solução específica, né, para esse caso. Então, T, dependendo do R, né, que é o que a gente queria. O que a questão pedia era uma relação geral para a distribuição da temperatura. Então, essa aqui é a distribuição em relação a R, em relação ao raio. T1 menos o dt, né, T1 menos T2, e essa relação entre os raios da casca esférica. E agora, passando para a outra parte que a questão pede, que é a taxa de transferência de calor numa esfera. A taxa de transferência já é nos dada como sendo que ponto é igual a 4π K R1 R2 vezes dt, né, T1 menos T2, dividido por R1 menos R2. Então é dr também. E substituindo os valores do problema, a gente chega em 27,14 kW, ou 27.143,34 watts, para essa casca esférica em específico aqui. Então,
Nesse caso aqui é uma casca que nem é tão fina assim. Por isso que a gente pode usar essa taxa de transferência de calor para a esfera aqui. Assim, não sei dizer se fosse uma casca muito fina, daria para o R1 e o R2 seriam quase iguais, né? Então, daria um número bem, bem pequeno aqui, que faria essa taxa tender para o infinito, que faz sentido. Essa taxa de transferência de calor tender para o infinito se for uma casca muito fina. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é legal, do ferro de passar. Então, a condição de calor na base de um ferro de passar. Considere a placa de base de um ferro de 1.200 watts, que tem uma espessura de meio centímetro. A área da base é 300 centímetros quadrados e a condutividade térmica é de 15 watts por metro Kelvin. A superfície interna da placa de base é submetida a um fluxo de calor uniforme, gerado pelos aquecedores de resistência internos, e a superfície externa ela perde calor para o ambiente, que está a 20 graus Celsius, por convecção, conforme mostrado na figura abaixo. Então, considerando que a coeficiente de transferência de calor por convecção é 80 watts por metro quadrado Kelvin, e desconsiderando a perda de calor por radiação, obtenha uma expressão para a variação de temperatura na placa de base e avalie as temperaturas na superfície interna e externa. Aqui a gente já está mais um pouco familiarizado com essas formulações todas, então já fiz um pouco mais direto, digamos assim, né? Então, para determinar o fluxo de calor, a gente já usa aquela equação de Q ponto sobre A. Então, o problema já nos dá o Q ponto do que está vindo aqui, né? Para a base de dentro do ferro, a área interior do ferro. Então, 1.200 watts dividido por 300 centímetros quadrados, 0,03 metros quadrados. Isso nos dá 40.000 watts por metro quadrado. Então, a lei de Fourier aqui, ela está com uma outra cara, porque eu já mexi nela, já deixei ela mexida já para esse nosso problema. Então, a lei de Fourier já nos dá, aqui eu coloquei ela com o fluxo aqui, e não a taxa, né? Então, o fluxo, porque se a gente lembrar, a lei de Fourier viria com o Qzão ponto é igual a Ka menos Ka, o dt sobre o dx. Só que, aqui, por que não está menos? Porque eu já inverti a ordem aqui desse delta de temperatura. Então, se tivesse o menos, seria T externo menos T interno. Mas eu coloquei o T interno menos o T externo. E o A não está aqui porque é como se ele já tivesse passado dividindo para o Q ponto e ficaria isso aqui, né? Q ponto sobre A é o nosso Qzinho, ponto que é o fluxo. Por isso que está assim e não está dx. Eu coloquei o L já porque eu estou levando em consideração a temperatura exterior. E quando a gente... Na temperatura exterior, a gente está em x igual a L. Então, se eu for considerar que o x igual a 0 é no início aqui da placa, o x igual a L aqui no final, o nosso dx vai ser L, aqui nesse caso. Então, para a variação de temperatura, eu troco o T exterior para um T dependente de x. Então, um T variando com relação a x, aí eu volto L para a posição. Então, eu volto ele para x, né? Como se fosse a variávelzinha x. E eu jogo ele para o lado de cada equação e o Q para o outro lado, por isso surge um menos aqui. E aí fica o L, que no caso agora é x, passa para esse lado da equação. Então, o L vai passar para cima, o K vai passar para baixo da equação. Então, o K está aqui. O L, que no nosso caso é a posição x. O T a gente passa somando, que é como se eu tivesse passado isso tudo para o outro lado da equação, e depois o T a gente vem somando para o lado de cá. E o Q também
passou para o outro lado, né? E aí eu fico com essa equação para a nossa variação de temperatura. Então, usando... Deixa eu apagar tudo aqui. E agora usando a lei de resfriamento de Newton, que nos fala que o fluxo por convecção, ele é, aqui no caso também, se fosse taxa, né? Seria o Qzão, HA vezes o ΔT, mas aqui eu já coloquei como fluxo. Então é como se o A tivesse passado para o outro lado já dividindo. Então o fluxo ele é igual ao H vezes o ΔT só. Então a gente já tem essas informações tudo, 40.000 é igual a 80 vezes o T externo menos 20. A gente faz isso para poder descobrir justamente o T externo, a temperatura externa. Então a temperatura externa menos 20 vai ser 500, então a temperatura externa 500 graus Celsius. Então, substituindo os valores em 1, que é aquela equação que a gente... que é a lei de Fourier, no caso, para esse problema específico. Eu tenho que a diferença de temperatura, ela vai ser igual a 40.000 vezes o 0,05, que é a espessura, dividido por 15, que é o nosso K do problema. Cadê? Aqui, 15 watts por metro Kelvin. Então, a gente fica com uma diferença de temperatura de 13,33 graus Celsius em relação à parede de dentro e à parede de fora. O que nos dá, no final, então, que a temperatura interna, ela, no caso, a temperatura interna, ela é 13,33 graus mais quente que a temperatura externa. Então, a parede interna está a 533 graus Celsius. Assim, terminando a avaliação da nossa temperatura externa e interna. Passando para a próxima questão, que aqui a gente tem uma questão com convecção e radiação combinada. Uma bola de metal esférica de raio R0 é aquecida em um forno a uma temperatura de 300 graus Celsius. E então é retirada do forno. Deixa eu só conferir aqui se o vídeo está de boa. Tá. Então, essa bola de metal de raio R0 está sendo aquecida num forno a temperatura de 300 graus Celsius e ela é retirada desse forno e é resfriada no ambiente a 27 graus Celsius, conforme mostrado na figura abaixo. Então, a condutividade térmica do material da bola é 14,4 watts por metro Kelvin e o coeficiente médio de transferência de calor por convecção na superfície externa da bola é 25, o nosso H, né, é 25 watts por metro quadrado Kelvin. A emissividade da superfície externa da bola é 0,6 e a temperatura média das superfícies circundantes é 290 Kelvin. Então, supondo que essa esfera seja resfriada uniformemente em toda a superfície externa, expressa as condições iniciais e de contorno para o processo de resfriamento. Então, aqui ele só está pedindo para expressar as condições iniciais e as condições de contorno. Não está pedindo para resolver o problema. Aqui as condições iniciais já estão discretas aqui, né? Então, isso aqui tudo o problema nos dá, que é a temperatura da esfera quando ela sai, a temperatura do meio, a temperatura do meio circundante e as nossas constantes aqui, né? O K, o H e a emissividade. Então, as condições de contorno para esse problema, a primeira delas aqui é a simetria da esfera. Então, a gente leva em consideração que a variação de temperatura aqui a variação de temperatura em relação ao raio, quando o raio é igual a zero, no caso no centro da esfera, é igual a zero. Então não tem nenhum fluxo de calor atravessando o centro da esfera, porque a gente considera esse problema simétrico, a gente considera que todo o fluxo está fugindo do centro da esfera, digamos assim, na mesma proporção. E a segunda condição de contorno é para o problema em si. Então a gente diz que a condução aqui da esfera, né? A condução, a taxa por condução, ela tem que ser igual à soma da taxa de convecção com a taxa de radiação. Então basicamente é isso que está discreto aqui. Então esse problema seria bem complicado se pedisse para resolver ele, uma vez que a gente vê aqui que surge uma parcela que não é linear, né? Então a parcela da radiação ela
ela não é linear, ela está elevada à quarta potência aqui. Então, é um problema complicado. Mas como o exercício só pediu para expressar as condições iniciais de contorno, estão aqui expressas. Passando para o próximo exercício. Geração de calor em uma esfera homogênea. Então, considere uma esfera homogênea de material radioativo de raio R0 igual a 4 cm, ou 0,04 metros, que está gerando calor a uma taxa constante de 5 vezes 10 a sétima watts por metro cúbico. Então, aqui a gente vê que é uma geração bem grande, né? O calor gerado é dissipado para o meio ambiente de forma constante. A superfície externa da esfera é mantida a uma temperatura uniforme de 110 graus Celsius e a condutividade térmica da esfera é de 15 watts por metro grau Celsius. Assumindo transferência de calor unidimensional permanente, expressar a equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor através da esfera. B. Obter uma relação para a variação de temperatura na esfera. E C. Determinar a temperatura no centro da esfera. Então, começando aqui com a equação diferencial, que vai regir o problema. É a equação da esfera mesmo. Então, mas como ele pede... Assumindo transferência de calor unidimensional e permanente, como ele pede permanente, a gente não vai ter acumulação aqui. Então, esse lado da equação é zero, mas ele é uma esfera com geração. Então, a geração continua aqui. E o resto da equação todo aqui. As condições de contorno. Bom, essa daqui é a mesma de simetria que a gente viu na última questão. Então, ela continua valendo para cá. E a outra condição de contorno que surge é uma temperatura conhecida. Então, a gente conhece a temperatura na superfície da esfera, que é de 110 graus Celsius. A gente vai integrar a equação diferencial. Aqui, como a gente tem as condições de contorno bem discretas, a gente vai conseguir descobrir as constantes bem mais facilmente. E integrando essa equação diferencial, a gente chega nesse resultado. Então, se a gente perceber aqui, a gente tem um r quadrado aqui, vai surgir o r cubo sobre 3. E esse lado aqui vai continuar, basicamente, vai continuar a equação de dentro aqui, né? Que é o r quadrado dt dr igual a... E aí a integral do outro lado. Menos geração sobre k, r cubo sobre 3, mais uma constante. Com a primeira condição de contorno aqui, é possível a gente já chegar na conclusão de que a constante vai valer zero, porque é o único jeito tipo, quando o raio é zero, disso tudo se torna verdade, né? Porque se o raio é zero aqui desse lado, esse lado da equação vai zerar. Então, para esse outro lado da equação zerar também, como o raio já entra aqui como zero também, essa parcela já zerou. Então, só sobra o C1. Então, ele precisa ser zero para atender nossa primeira condição de contorno. Então, a gente descobre que a primeira constante é zero. A gente integra a equação novamente e chega nesse resultado aqui. Então, a gente chega aqui a expressão de temperatura, dependendo do raio, ela é menos a geração sobre 6K r quadrado mais uma segunda constante. Com a segunda condição de contorno agora, que é a nossa temperatura conhecida, a gente pode descobrir C2 aqui. Então, eu não coloco a temperatura conhecida direto para não ficar trabalhando com o número agora. Então, eu só coloco que C2 vai ser igual a temperatura da superfície mais... Então, eu só passei isso aqui para o outro lado, né, da equação. Deixa eu demonstrar aqui. Eu peguei isso aqui e passei para o outro lado da equação, somando. Então, C2 ficou igual à temperatura da superfície, que é quando o R é o R0. Então, eu substituí a temperatura da superfície e o R0 aqui. E a gente fica com essa expressão final aqui para C2.
Então, descobrindo C2 é só substituir nessa equação que a gente chegou. E a solução específica para esse problema é que a temperatura, dependendo do raio, vai ser a temperatura da superfície, que a gente conhece, mais G sobre 6K, vezes um R0 ao quadrado menos um R ao quadrado, que é justamente esse R ao quadrado que vem surgir aqui, né? Subtraindo desse R0 ao quadrado que está aqui. Para a temperatura no centro, a gente substitui o R igual a zero. Então a gente pega essa equação que a gente achou, coloca R sendo zero. E agora a gente substitui, né, a temperatura da superfície. E fica. E dá esse valor aqui no final. Então a temperatura no centro é 998,89 graus Celsius. Por causa. Dá para perceber que é uma diferença muito grande, né, em relação aos 110 graus Celsius aqui. Eu diria que é por causa da geração, que é enorme, mas a temperatura de fora está sendo mantida ali em 110 graus Celsius. Então, por isso o gradiente é tão grande aqui no centro dessa esfera, apesar de ser pequenininha. Passando agora para a próxima questão. Uma parede de 4 metros de altura e 6 metros de largura consiste de tijolos com essa condutividade horizontais, com uma seção transversal de 15 cm vezes 25 cm separados por camada de gesso, que tem essa outra condutividade térmica, de 3 cm de espessura. Existe ainda uma camada de gesso de 2 cm de espessura de cada lado da parede e uma espuma rígida, com essa outra condutividade aqui, de 2 cm de espessura, que fica na face interna da parede, né? As temperaturas interna e externa são de 22 graus Celsius e de menos 4 graus Celsius. E os coeficientes de transferência de calor por convecção dos lados interno e externo são 10 e 20 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Pressupondo uma transferência de calor unidimensional e ignorando a radiação, determine a taxa de transferência de calor através da parede. Então aqui a gente tem um problema clássico que dá para ser demonstrado com essa associação em série paralela, né? Então aqui eu dei uma aumentada na figura para poder conseguir mostrar direitinho como fica essa associação. Então aqui a gente tem uma resistência por convecção primeiro, passa por uma resistência de condução da espuma, uma resistência de condução do gesso, desculpa. E aqui começa uma relação em paralelo entre uma resistência de condução do gesso, resistência de convecção do tijolo, de condução, desculpa, estou dizendo resistência de condução. Resistência de condução do gesso, resistência de condução do tijolo e outra resistência de condução do gesso. E volta a ser em série com a resistência aqui de condução do gesso e a resistência de convecção da parede de fora. Aqui eu deixei discreto as formulações para resistência de convecção, é 1 sobre HA, e a resistência de condução é L sobre Ka. Então, aqui é basicamente muita conta, fazer conta mesmo. Então, é só ir substituindo os valores dados do problema para cada área, para cada tamanho. Aqui, só tem um adendo aqui, que eu fiz essas duas resistências aqui, né? Então, esses dois pedaços de gesso, como se estivessem juntos. Então, eu já fiz aqui como se fosse o dobro da resistência deles para poder jogar na fórmula da resistência equivalente, que é o inverso da soma, quer dizer, é isso, é o inverso da soma dos inversos das resistências, nos dá a resistência equivalente. Basicamente, essa daria para reescrever com essa parte aqui sendo sobre resistência equivalente também, e aí só tiraria esse menos 1 aqui do lado, mas eu só quis escrever assim, tanto faz. E então é só somar isso aqui, fazer o inverso disso, pegar o número que der e fazer 1 dividido pelo resultado aqui, e a gente chega nesse resultado para resistência equivalente dessa associação em paralelo aqui.
No final é só somar todas as resistências. A nossa resistência total deu 4,737 Kelvin por watt. E aqui a gente parte para o cálculo da taxa de transferência só dessa parte da parede, né? Então é só levando em consideração essa parte aqui da parede e uma profundidade, no caso se fosse olhar de frente à parede, é 1 metro que eu estou levando em consideração para esses cálculos, né? 1 metro de parede e essa profundidade com todos esses materiais. Então, é o ΔT, que é de 26 nesse problema nosso, porque a parte interna está a 22, a externa está a menos 4. Então, tem um ΔT de 26 graus aí, dividido pelo R total, a resistência total que a gente encontrou. Então, deu 5,489. E isso para só essa parte da parede. Então, como a gente tem no total 24 metros quadrados de parede, né, 6 por 4 metros, a gente, para fazer a taxa total do problema todo, é só pegar esse número dessa parte que eu achei, essa taxa só para essa parte, e multiplicar por uma razão de áreas aqui, que é a razão da área total pela área só dessa parte, que é 0,28 metros quadrados. Que é justamente aqui tem 0,28 metros vezes o 1 metro da parede. E a gente encontra uma taxa total aí de 470,5 watts. Então, próximo problema. Obtenha a relação para a eficiência da aleta. Obtenha a relação para a eficiência da aleta para a transversal da área AC constante. Perímetro P, comprimento L, condutividade térmica K, exposta à convecção para o meio a temperatura T infinito, com coeficiente de transferência de calor H. Considere que a aleta seja suficientemente longa e que a temperatura de sua ponta seja quase essa T infinito. Tome a temperatura da aleta base sendo TB e despreze a transferência de calor a partir de sua ponta. Basicamente, isso aqui é falando pra gente que é uma aleta infinitamente longa, digamos assim, que é lá o que serve para nossas formulações, simplifica a relação para a aleta circular de diâmetro D e para a aleta retangular de espessura T. Então, descobrindo só uma relação geral aqui da eficiência para uma aleta para esse caso nosso, eu pego as equações aqui. A eficiência na aleta ela é a taxa de transferência da aleta dividido por uma taxa de transferência máxima. Então, para uma aleta infinitamente longa, a taxa de transferência da aleta é dada por essa expressão aqui, enquanto a taxa de transferência máxima ela é dada por essa outra expressão aqui. Então, a nossa eficiência ela vai ser essa expressão dividida por essa expressão aqui, ó, no final, que eu só substituí o A da superfície por perímetro vezes comprimento. E a gente chega nessa expressão aqui e é só fazer um algebrismo para poder chegar em 1 sobre L, raiz quadrada de KAC sobre HP. Agora, fazendo as simplificações que pediu na letra A e na letra B, para a letra A, o nosso AC aqui vai ser πd ao quadrado sobre 4, que é para uma aleta circular de diâmetro D. E nosso perímetro vai ser πd. Então é só substituir literalmente na equação que a gente achou aqui em cima. A gente vai ficar com 1 sobre 2L, raiz quadrada de K, D sobre H. E para retangular, a gente tem que fazer algumas considerações, que é principalmente essa daqui, sobre a largura W, ela ser muito maior do que a espessura T. Para a gente poder fazer essa simplificação aqui de que o perímetro dela vai ser só 2W. É só somar o W com o W e não precisa levar em consideração essa espessurazinha, que é bem menor que a largura.
né, da aleta. Então, a eficiência da aleta vai acabar ficando 1 sobre L raiz quadrada de KT sobre 2H. Quando a gente substitui aqui o AC por WT e o perímetro por 2W, fazendo essas considerações. Então, a superfície, passando para a próxima questão, né? Aqui a gente vai ter uma questão que é sobre transferência de calor em uma placa com várias aletas. Então, a gente começa a questão já fazendo o número de aletas, que vai ser justamente a área da placa, uma razão entre a área da placa e a área tipo de repetição, né, da aleta, a área que a aleta ocupa. É isso, porque tem uma distância aqui de centro a centro de cada aleta de 0,6 centímetros. Então, fazendo essa relação, a gente descobre que tem 27... Aqui tá errado. Ali tá errado. E não é 2.000, não, é 27.000. Enfim, o N aqui ele é 27.777,7 aletas. Não é 2.777, não. Tá errado aqui. Deixa eu tirar. Ele é 27. Não, mas eu escrevi aqui com o mouse e vai ficar meio ruim. Acho que deu pra entender. Na verdade é só tirar essa vírgula aqui. Aí. Pronto. Então, esse é o número de aletas por metro quadrado, né? Importante deixar claro. Eficiência de uma aleta. Então, a gente olha na tabela 3.3 lá do livro e a gente primeiro tem que calcular esse parâmetrozinho aqui que a tabela pede. Então, é raiz de HP sobre KAC ou raiz quadrada de 4H sobre KD, que é o que a gente usa aqui, porque é as informações que a gente tem. Então, 4 vezes 35 sobre 237 vezes 0,025, que nos dá 15,37. Isso aqui só serve para a gente poder jogar na equação que está lá na tabela também, da eficiência da aleta, quando ela tem essas características. Então, é tangente hiperbólica de m vezes L, m é o que a gente acabou de calcular aqui, sobre m vezes L. E nos resulta em 0,935. Então, para fazer a taxa de transferência de calor, então, essa aqui já foi, né? A eficiência da aleta, que a gente vai usar para poder calcular a taxa de transferência de calor. Não, minto. Não, tudo assim, é isso. Tá certo. Porque na taxa de transferência de calor, a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma área que é a área das aletas, né? Que é o que mais vai dissipar calor aqui, mas também tem uma área sem aleta, que é a área da base aqui, essa parte cinza aqui, que também tem que ser levada em consideração. Ela, apesar de transferir menos calor, ela também vai transferir. Então, a área aletada aqui, o número de aletas que a gente calculou lá, justamente o número de aletas, vezes π dl mais π d ao quadrado sobre 4, que nos dá a área aqui aletada. Então, para calcular a taxa dessa parte, que é a taxa só da parte aletada, né? Ela é a eficiência das aletas vezes H vezes A dessa parte aletada. No caso aqui é a lei de resfriamento de Newton vezes a eficiência da aleta, né? Para poder fazer essa correção. Nos resultando em 15.300 watts. E a área sem aleta, ela vai ser a área total menos o número de aletas vezes π d ao quadrado sobre 4, que é basicamente é a área total dessa placa toda, que é 1 metro quadrado, menos todas essas facezinhas aqui, né? E nos resulta em 0,86 metros quadrados. Então, a taxa dessa parte da base sem as aletas nos resulta também a lei de resfriamento aqui de Newton,
nos resulta em 2.107 watts. Então a taxa total, somando as duas, deu 17.407 watts. Então, ele pede também, né, para fazer a eficácia global das aletas. Então, a eficácia global é basicamente a eficácia com a aleta sobre a eficácia, tipo, é a taxa tendo a aleta sobre a taxa se não tivesse aleta, para ver quanto mais ela transfere tendo as aletas. E aí, sem as aletas, é só fazer a área total aqui, é só fazer a lei de resfriamento de Newton com a área total. A gente descobre que seria 2.450 watts, que seria a taxa de transferência. Então faz os 17.407 sobre 2.450 e a gente vê que com as aletas ela transfere 7,1 vezes mais calor do que sem as aletas. Aqui a questão do ovo. Então é para saber quanto tempo o centro do ovo aqui a 4 graus Celsius ele chegaria em 70 graus Celsius, numa água fervendo a 97 graus Celsius, né? A gente começa verificando o número de Biot. Então, o número de Biot aqui, HLC, que é o nosso comprimento característico sobre K. Eu faço o cálculo do número de Biot. Então, para uma esfera, esse comprimento característico, nesse primeiro cálculo do número de Biot, é R0 sobre 3. Fazendo o cálculo, a gente vê que o número de Biot está bem alto, 21,39. Não dá para fazer sem ser com as séries. Então, a gente vai partir para tentar usar a aproximação por um termo, né? Usando a aproximação por um termo, a gente tem que calcular um novo número de Biot, não é aquele que a gente usa, porque a própria tabela pede para a gente usar um Biot que o comprimento característico deixa de ser o R0 sobre 3 e passa a ser só R0, tanto para a esfera quanto para esse cilindro, mas no nosso caso aqui é a esfera. E então a gente pega os dados do problema, joga e vê que o número de Biot agora para a gente levar em consideração na tabela não é 21,39, é o 64,17. Então, jogando na tabela, a gente não tem lá na tabela 64,17, os mais próximos que a gente tem é 50, e depois dos 50 já vem o 100. Então a gente tem que fazer uma interpolação linear aqui, é o que funciona bem. E para a gente poder descobrir os parâmetros lambda 1 e A1 que a gente precisa. Fazendo essa interpolação entre esses números aqui, a gente descobre que o lambda 1 é esse valor e o A1 é esse outro valor. A equação já simplificada para um centro de uma esfera, a gente já tem ela, né, que é essa do θ0, que é igual a T0 menos T infinito, sobre Ti menos T infinito. No caso, a gente quer usar essa expressão aqui porque a gente já tem todas essas informações. A única coisa que falta ter aqui é o tempo adimensional de Fourier, que a gente pode usar ele para poder voltar para o tempo normal, que é o que a gente quer descobrir. Jogando tudo aqui na equação e fazendo os algebrismos necessários, né, para poder sumir com esse exponencial, a gente fica com... A gente descobre que o tempo adimensional de Fourier para essa questão é 0,2023. 0,2023. Que é um tempo maior que 0,2. Então, tá tranquilo a gente usar essa aproximação por um termo só da série. Então, calculando o tempo agora a partir desse tempo adimensional de Fourier, o tempo adimensional de Fourier ele é igual a difusividade vezes o tempo normal dividido pelo raio ao quadrado. Então, isolando o tempo normal aqui e jogando os valores na equação, a gente descobre tanto o alfa quanto o R0, ele é dado lá na questão, né? Então, o tempo normal aqui é de 1093 segundos, 18,2 minutos. E passando para a nossa última questão, aqui, é uma questão sobre transferência de calor nessas placas de bronze aqui, nessas placas que elas são muito grandes e têm uma espessura muito pouca. Então, o que a gente imagina é que dê para usar a formulação de sistema aglomerado, né? Então, a gente já parte para o cálculo do número de Biot. Então, é o HLC sobre K. O LC, nesse caso aqui, é metade da espessura da placa. Quando a placa
placa plana assim, a gente usa metade da espessura como comprimento característico. Então, o cálculo do Biot deu 0,0109. Então, bem menor que 0,1. Então, dá para usar a simplificação de ser um sistema aglomerado, sim. Então, a equação de variação de temperatura para um sistema aglomerado é essa daqui. É o T do tempo de interesse menos T infinito sobre TI menos T infinito. É igual a exponencial de menos BT, onde esse B aqui, que é o nosso parâmetro, ele é H sobre ρ LC vezes CP. Calculando B, a gente obtém esse valor aqui. Então, para 600 segundos, é só substituir os valores na equação. A gente vai ficar com um número nesse lado aqui da equação e jogando todos os valores, a gente vê que o tempo para 600 segundos, que no caso é 10 minutos, né, que ele pede, são aquecidos pela passagem no forno mantido a 700 graus, as placas permanecem no forno durante 10 minutos. Então é isso. Então, para 10 minutos, as placas... O valor determina a temperatura. É isso. As placas vão sair do forno depois de 10 minutos a 448,5 graus Celsius. E assim a gente acaba a explicação aqui das questões da lista 1. E muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.